hoje, queridos, queremos começar a nossa ministração fazendo o link de onde terminamos ontem. Nós estávamos falando sobre a ceia da nova aliança. Quando Jesus toma o pão, ele diz, vamos repetir: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Então ele toma o pão e depois ele vai e toma o cálice, e vamos ler também o que ele declarou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que ocorre naquele momento? A ceia aqui é uma refeição de aliança. Em todas as alianças de sangue, estava a presença do pão e do vinho. E Jesus está celebrando aqui uma aliança. E pelos ritos de aliança, quando dois parceiros de aliança comiam o pão e bebiam o cálice, isto significava o quê? Se eu como pão e bebo o cálice, a tua vida está entrando na minha, e a minha vida está entrando na tua. Agora, o que é uma aliança? É o mais sagrado de todos os contratos, pelo qual todas as coisas se tornam comuns, bens e dívidas. E onde há um juramento, ela não pode ser quebrada sob pena de maldição. Queremos fazer uma rápida demonstração para que você entenda os próximos passos depois da ceia. E está conosco aqui uma amiga muito querida, que foi minha contemporânea de seminário, a pastora Sara, que veio me socorrer aqui cantando, né? Eu gostaria de fazer uma demonstração aqui com ela. A pastora Sara vai representar aqui os discípulos e toda a humanidade. Então veja, Jesus está aqui e ele vai e parte o pão, é uma aliança. Então, quando Jesus dá de comer, pode tirar um pedacinho, ok. Então, quando comemos juntas, qual é o sentido? O que eu como passa a fazer parte de mim. Isso vai se transformar nos nossos ossos, sangue, tudo. Nossa vida se mistura. Estamos nos tornando um aqui. E Jesus dá de beber do cálice e bebe com os discípulos. Figurativamente, o que está acontecendo? Jesus está fazendo uma aliança com a humanidade, toda ela. Mas veja, o que está sobre o homem? O pecado e as suas maléficas consequências. Jesus, naquela ceia, ele tira as suas vestes. Há uma troca que ocorre aqui. Por causa desta aliança, ele toma o que pertence ao homem. Obrigado. E o que pertence ao homem? Quem está ali? Não é mais o Filho de Deus, é o homem pecador. O que é do homem lhe é transferido naquele momento, por causa da refeição da aliança. Neste momento é transferido para Jesus o que? A maldição, o pecado, a morte, tudo que pertence ao homem, Jesus leva sobre si. E é por isso que naquele momento ele vai partir. Nesta hora ele é o cordeiro que está levando o sacrifício. Aquilo que era feito na Páscoa em figura, agora se torna realidade. Ele se tornou o meu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por mim. Ele toma sobre si nesta hora toda a minha maldição e parte da ceia para quê? Para pagar a minha dívida. Para pagar a minha dívida. Quando ele está suspenso entre os céus e a terra, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque quem está ali
é o homem pecador, é o pecado. Sou eu, é você. Aleluia. Ele está ali para morrer a minha morte. Mas, glória a Deus, ao longo do caminho nós iremos aprofundar o que eu estou declarando aqui rapidamente, mas estou fazendo essa ilustração apenas como um ponto transicional. Até que chega o momento, depois de 3 dias, o Eterno diz: chega, aleluia, o sacrifício foi aceito, a redenção está estabelecida, e Jesus lança para fora a nossa veste, toma as suas vestes, vence a morte, toma nas mãos as chaves da morte e do inferno, e agora ele volta. Onde estão os discípulos? Para quê? Naquele momento da ceia, ele tomou o que era dos discípulos, tomou o seu pecado, mas agora ressurreto, ele volta e diz: recebei o Espírito Santo. Quem está ali, não mais o homem pecador, é o Filho do Deus vivo. Naquele momento eles nascem de novo. Satanás toma um susto, só não morreu porque ele é espírito, mas ele toma um susto porque ele pensa: eu matei um filho de Deus e agora eu estou vendo tantos filhos de Deus. É a transferência, ali naquela ceia, o que é meu é transferido para Jesus, mas na ressurreição, o que é de Jesus é transferido para os discípulos, é a nova criação, e Jesus se torna o cabeça de uma nova raça, a raça dos filhos do Deus vivo. Portanto, queridos, depois da ceia, Jesus vai trilhar o caminho para o Calvário, e o nosso tema hoje é exatamente este: o pecado do homem com todas as suas consequências lhe é transferido. É nessa hora que Jesus começa de fato sua caminhada para o Calvário. Repita o que está na tela: o pecado do homem com todas as suas consequências lhe é transferido. Portanto, Jesus começa uma jornada do Getsemane ao Calvário. Do Getsemane ao Calvário. Senhor Jesus, que grande amor o teu, que graça sem medida. Quem te pode compreender? Quedamos-nos aos teus pés embevecidos, constrangidos até, dominados por uma gratidão tão grande. Teu amor que nos constrange. E neste 7º dia de consagração, olhamos para ti, Jesus, como padrão, como exemplo máximo, como referencial das últimas consequências de uma consagração incondicional. Nesta jornada, ao partires daquela refeição de aliança, que trajetória! Que trajetória! Tira o véu dos nossos olhos. E que nestes próximos momentos possamos mergulhar em ti mesmo. Precioso Espírito, infunde em nós a revelação transformadora, a consciência absoluta do que tudo isso significa, uma profunda revelação do teu sofrimento, do valor do teu sangue
e da grandeza desta redenção. Que seja tua a glória. Aleluia. Aleluia. Queridos, pensar no dia 14 de Nissan, visto que o dia 14 de Nissan já começou ao pôr do sol do dia 13, aquela noite quando Jesus faz a ceia, e mesmo ao terminarmos ontem aqui, e ao longo do dia, revendo os evangelhos, lendo tudo o que ocorre, um dia só é tanta coisa, mas como tem ocorrido neste período, a cada dia buscamos do Espírito que foco Ele quer nos trazer. E hoje neste encerramento de um bloco, teremos muita coisa hoje, mas não podemos deixar de pensar no rastro de sangue que começa na noite, dentro deste dia 14 de Nissan, no Getsemane. Jesus parte para pagar a nossa dívida. E Ele parte, atravessa o ribeiro do Cedron, com os seus discípulos. Quando Ele proferiu os capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, terminando com a oração sacerdotal, dizendo que quer que onde Ele estiver, ali estejam também os seus discípulos, e partirem da sua glória, porque é isso que Ele quer. Ele veio preparar a noiva que será portadora da sua própria glória. A glória quer dizer a expressão do que Deus é, dos seus atributos divinos, do seu caráter. E Ele disse: dei-lhes a glória que a mim me deste. Em outras palavras, dei-me a mim mesmo. Então Jesus parte, e há vários passos que vamos citar aqui naquela noite no Getsemane. Jesus disse a 8 dos 11, leiamos: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Depois Ele segue um pouco adiante com 3 dos seus discípulos, Mateus 26, 37 e 38, e leva consigo aqueles 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Minha oração nesta noite é que o Espírito Santo nos dê uma revelação do quanto custou o meu pecado, a minha maldade, o meu desvio, a minha infidelidade. Nós estamos diante de quem? Deus de Deus, incriado, sem princípio de dias, sem fim de dias, o eterno. Quem é esse Jesus de quem se fala, que toma 3 dos mais íntimos, porque está necessitando de companhia naquela noite? Quem é esse de quem a Bíblia diz que ele fala, que está entristecido, profundamente angustiado, começa a sentir temor, profunda angústia? Esse é o retrato daquilo que nós sofremos quando estamos diante de uma crise imensa. E ele declara, por favor, leia as suas palavras: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Minha alma está extremamente triste até a morte. Eis o que ele tem que pagar para resgatar essa noiva imunda, como vimos aqui. Todavia, depois de abrir o coração com estes 3 mais íntimos, ele vai mais adiante, ele se afasta, um tiro de pedra,
porque aquele é um momento de solidão. Ele está sendo levado a um lugar no qual ninguém mais pode estar. Ele tem que beber o cálice sozinho. Como vimos ontem, os 4 cálices. Ele vai beber um deles aqui. Diz o texto, Marcos 14, 36, leiamos. Ele caminhou um pouco mais adiante, um tiro de pedra, de joelhos, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. E neste ciclo que se encerra da consagração, é o que trazemos dentro da noite, dentro do dia, que essas coisas aconteceram, porque outra consagração não há semelhante a esta. De chegar Jesus em dor e angústia, Ele que é santo, puro, perfeito, Deus eterno. Mas Ele se rende. Ele está ali. De repente, depois de uma hora de oração, ele tem um pouco de alívio, levanta-se e volta para se encontrar com os 3 amigos. E ele fala carinhosamente: Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. Ele desperta os discípulos, mas retorna para o seu lugar solitário. Pela segunda vez, e lemos em Mateus capítulo 26, 42, juntos. Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Diz um dos evangelistas que, prostrando com o rosto em terra, ele está em intensa agonia. Deus, não há outro caminho, eu tenho que ir à cruz. Está doendo, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Tornar-me o pecado da humanidade. Mas ainda assim, não importa, não olhes para a minha dor, não olhes para a minha angústia, eu quero fazer a tua vontade a qualquer preço. Se o preço de levantar uma noiva, o preço da redenção da humanidade passa pela cruz, eu irei à cruz. Pela segunda vez, ele volta aos discípulos, estão dormindo. O versículo 43 diz: quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportava os olhos pesados de sono. Desta vez, ele não os desperta. Retorna ao seu lugar de solidão com o Pai. E diz o texto: apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Veio um socorro, e seguindo a descrição, e em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Este é o primeiro derramamento do sangue de Jesus. Algo que rebenta o Senhor. Há uma angústia tão grande. Lemos em Hebreus,
E com certeza é uma referência àquele momento, nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas. Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. A ciência médica explica isto. Para que os seus vasos se dilatem e você transpire sangue, isso pode acontecer no meio de um estresse extremo, de uma angústia extrema, de uma dor extrema. E isso mostra, queridos, que naquela hora no Getsemane, Jesus Cristo está sendo esmagado. E é interessante notar a expressão, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas, gotas de sangue caindo sobre a terra, gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas quem é Ele? Como pode o Criador do universo estar sendo esmagado no jardim? Que quadro mais deprimente! Não é outro senão Deus, conforme a descrição do apóstolo João, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como pode o Criador, o Supremo, entregar-se na mão da criatura para ser esmagado? Ele está no Getsemane, Gat-Shemane, o lugar da prensa, onde se fabricava o azeite, onde azeitonas eram prensadas, e Ele está ali sendo esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas rebeliões, pela nossa infidelidade, para se tornar o preço da nossa redenção. Passado algum tempo, diz Mateus 26, 45, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis? Descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que o meu traidor está se aproximando. Aleluia. Nessa terceira vez que Jesus está diante do Pai, angústia, uma angústia tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue, e o anjo vem para confortá-lo. Ele faz a mesma oração pela terceira vez: passa de mim este cálice. Agora não, ele diz: faça-se a tua vontade. Jesus toma uma decisão. Esse é o momento supremo. Os céus silenciam e se quedam para o Getsemane, porque nesta hora, esta expressão mais elevada da consagração absoluta de Jesus para comprar e resgatar a noiva com o preço de uma morte vicária, de uma morte substituta. Ele levanta resoluto. Diga o que está escrito na tela: a amargura da morte era passada. Aleluia! Na realidade ali Jesus morreu. Na realidade ali o sacrifício foi consumado. Quando ele rende inteiramente a sua vontade, tudo está consumado. Ele antecipou e ensaiou o seu conflito final. Ali ele ganhou a vitória. Ali ele venceu. Ali ele triunfou sobre o medo, sobre a angústia, sobre tudo que poderia haver. Por isso, ele se levanta agora, não ao quebrado, não em tristeza, mas resoluto. Primeiro, no teatro de uma vontade invencível, aqui está a primeira vitória.
o teatro de uma vontade invencível, de uma determinação invencível. Eu farei a vontade de Deus, eu cumprirei o propósito para o qual vim ao mundo, pagar o preço da redenção de uma humanidade perdida, tomar o seu lugar. E depois, ele demonstra sua vitória na arena da cruz. Mas não haveria vitória na arena da cruz se no teatro da vontade ele não houvesse vencido. E nessa atitude ele está dizendo: eu vou sofrer, eu beberei o cálice do sofrimento até a morte, eu abraçarei a cruz de horror. Queridos, este é o grande resultado do Getsemane. Aleluia! Ali Jesus venceu. Ali Jesus morreu, ali ele pode dizer: está consumado. Eis o grito que vai explodir da cruz, mas este é o mesmo grito que explode do Getsemane, na rendição incondicional, resoluta, inamovível, de uma vontade inteiramente rendida à vontade do Pai. Que vemos aqui neste jardim, olhamos para os dois jardins. Lá no jardim do Éden temos o primeiro Adão. No jardim do Getsemane, Paulo chama de segundo Adão. No jardim do Éden nós temos o primeiro homem. E no jardim do Getsemane, o segundo homem. Aquele que foi prometido a Adão e Eva no princípio, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus promete trazer à terra sua semente. Seu primeiro homem, seu filho, pecou, traiu a fidelidade de Deus. Traição, traição. Quando olhamos para o Éden, é a imagem da traição. Quando olhamos para o Getsemane, é a imagem da rendição. E por isso esta semente se tornaria a cabeça de uma nova raça. Se o primeiro Adão se tornou o cabeça da raça dos filhos do pecado, filhos da ira, filhos da maldição e da perdição, o último Adão tornar-se o cabeça da raça dos filhos de Deus, santificados, regenerados, lavados pelo sangue, preço da sua redenção. Pecado da humanidade e suas maléficas consequências, conforme está em Isaías 53, são demonstrados aqui. Façamos uma comparação com estes dois jardins. No Éden, você profira isso e deixa que isso desça ao seu coração. Você vai ler comigo. No Éden, origem do pecado. No Getsemane, a origem da redenção. No Éden, não a vontade de Deus. No Getsemane, sim, a vontade de Deus. No Éden, origem dos pecadores. No Getsemane, origem dos redimidos. No Éden, menosprezou a bênção. No Getsemane, aceitou beber o cálice da maldição. No Éden, foi vencido pela serpente. No Getsemane, derrotou a serpente. Adão contaminou a terra com seu pecado. Jesus abençoou a terra com seu sangue. Adão perdeu toda a bênção e Jesus recuperou toda a bênção. Leia. Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus comeu o fruto da obediência. Adão, sendo um homem de barro, quis ser como Deus, e Jesus, sendo o verbo de Deus, fez-se homem para tomar nosso lugar e levar o nosso castigo. Adão decepcionou a Deus. Jesus trouxe alegria ao coração de Deus. Adão rebelou-se contra a vontade de Deus, e Jesus submeteu-se inteiramente à vontade de Deus. Adão
tornou-se a cabeça dos filhos do pecado, da ira e da morte. Mas Jesus tornou-se cabeça da raça dos homens, dos filhos de Deus, vivo, consagrados a Ele para seu louvor e glória. Diga: eu sou um destes consagrados. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. É o que vemos aqui no Getsemane. Aleluia. Glória a Deus. Jesus então, resoluto, se entrega. E ele diz em Lucas 22, 53: todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Quantas vezes quiseram pegar a Jesus e ele disse: não é chegada a minha hora. O que ele quis dizer: vocês poderiam ter me agarrado a qualquer momento, na versão The Passion Translation. Mas na escuridão da noite vocês já encontraram o seu tempo, pois pertence a vocês e o príncipe das trevas. Ele se entrega. Temos que entender uma coisa, queridos: não foram os romanos que mataram a Jesus, não foram os judeus que mataram a Jesus. Ele se entregou a si mesmo por você e por mim. Ele disse: essa é a vossa hora. Quantas vezes ele disse: não é chegada a minha hora. E uma vez ele fez esta declaração: tenho poder para dar a minha vida, tenho poder para reassumi-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. O que ele queria dizer: eu tenho poder para morrer e eu tenho poder para ressuscitar. Em outras palavras, eu morrerei quando eu determinar. Amém? A morte de Jesus não foi a morte de um moribundo. Foi a morte daquele que nos amou tanto, que voluntariamente se entregou. E ele disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas ovelhas. E foi o próprio Pai que o entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por isso, quando ele está na cruz do Calvário, suspenso entre os céus e a terra, há uma admiração do centurião, que estava habituado a ver mortes de pessoas por crucificação. Era uma morte muito lenta. Uma pessoa podia ficar vários dias na cruz, às vezes só amarrada, e depois ali exposta ao sol, sem comer, sem beber, sem poder respirar direito, e enfraquecendo, podia ter febre, até que tudo estourava por dentro, morrendo lentamente, sem força, sem força, sem força, sem força. Mas Jesus só esteve na cruz por 6 horas, neste dia 14 de Nissan, às 9 horas da manhã, ele é crucificado. Ao meio-dia vem trevas sobre a terra, mas às 15 horas, exatamente às 15 horas, no momento em que no templo os cordeiros estão sendo imolados, ele, o Cordeiro de Deus, está entregando a sua vida no altar do sacrifício, porque ele é o cumprimento absoluto da Páscoa, e é por isso que ele fez a ceia antes, porque ele era o Cordeiro. Ele entrou em Jerusalém, sim, no 10º dia, ele ficou por 4 dias sendo examinado pelas autoridades. O próprio Pilatos disse: não vejo nele crime algum. O sumo sacerdote disse: é réu de morte. Era o sacerdote que tinha que dizer se o cordeiro era próprio para o sacrifício. O que está por trás das palavras do sumo sacerdote? O cordeiro é próprio para o sacrifício, é réu de morte. Até mesmo Judas, que o vendeu, diz: ele é inocente. Ele tinha que morrer naquela hora. Todavia, quando este último sacrifício, do qual os do templo eram apenas um símbolo, a Bíblia diz que ele bradou. Bradar significa gritar. Bradou
em alta voz: está consumado! Terminou. Terminou o quê? O último sacrifício está sobre o altar. É nesta hora que a mão invisível de Deus rasga o véu do templo e o caminho do Santo dos Santos é aberto. Ninguém morreu no templo. A glória de Deus saiu do templo feito por mãos humanas e passará a residir no coração daqueles que forem banhados pelo sangue do Cordeiro. E novamente diz a Bíblia que ele bradou, gritou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não morreu moribundo, ele dá um grito: entrego, cheio de vida, cheio de vigor. É uma morte voluntária, decidida, porque veio, porque nos amou e sabia que este era o preço da nossa redenção. E é por isso que o centurião bate no peito e diz: este homem era justo? Meu Deus, morreu debaixo de um comando seu? Sim. 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 Portanto, essa resolução que ele demonstra aqui, e quando ele diz: todos os dias eu estive convosco no templo e não estendei estas mãos, mas agora é a vossa hora. Sim, eu irei. E foi. E foi. Spurgeon fez uma declaração sobre o Getsemane, que traduzimos. Interessante. O Getsemane fornece o remédio para os males que se seguiram ao fruto proibido do Éden. Nenhuma das flores que brotaram nas margens do rio de 4 braços, o do Éden, foi tão preciosa para a nossa raça quanto as ervas amargas que cresceram fortes às margens do negro e sombrio ribeiro de Cedron, que Jesus atravessou para entrar no Getsemane. É por essa determinação, diz Hebreus 10:10, que fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Neste 7º dia de consagração, que o exemplo de Jesus nos motive a encarnar o que Ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que a nossa rendição seja absoluta. Nós prosseguiremos nestes próximos dias. Jesus é sepultado no fim do dia, mas Ele vai ficar no coração da terra por 3 dias, até que no finzinho, quando começam primícias, Ele vai ressuscitar, que corresponde ao pôr do sol do sábado. Então nós prosseguiremos vendo essa trajetória do Getsemane ao Calvário. Mas hoje, vamos render-nos de uma forma incondicional a Jesus, numa consagração total. E antes de começarmos este ato de consagração, vamos deixar que o Espírito nos dê uma visão do que representa este sacrifício. A cruz é o caminho de Jesus, mas também é o caminho do discípulo. Ao longo desta consagração falamos de morte, de rendição. E neste momento, gostaríamos que você tomasse o azeite da unção. E hoje nós iremos fazer 7 unções.
E você vai nos acompanhar. Nós vamos começar pelos pés. Você vai tomar o seu azeite e você vai repetir, porque vamos fazer 7 unções, começando pelos pés, pelos 2 pés. Eu estarei proclamando a palavra e você vai repetindo. Diga: Yahvé, Deus triuno, neste 7º dia de consagração, trazendo à memória a rendição absoluta de Jesus no Getsêmani, a caminho do Calvário. Eu tomo o azeite da unção como símbolo do teu Espírito e de consagração, para que todo o meu ser seja santificado. Ungimos os pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que os meus pés possam trilhar os teus caminhos sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Consagro os meus pés para que eles só possam ir onde tu irias. Que eu ande nos teus passos, que eu ande nas tuas pegadas. Eu unjo as minhas mãos e as santifico a ti, Senhor. Que o erguer das minhas mãos seja como a oferenda vespertina. Que eu possa levantar sempre mãos santas, sem ira nem contenda. Que as minhas mãos estejam sempre puras, santificadas a ti. Mãos que abençoam, mãos que se erguem em intercessão, mãos que se levantam em adoração, mãos que são fortalecidas pelo teu poder. Eu unjo os meus lábios. Põe guarda, Senhor, na porta dos meus lábios, para que eu nunca fale engano. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis ao teu coração. Quero santificar os meus lábios, para que deles não saia nenhuma palavra torpe, mas só as palavras que são boas para edificação. Não haja palavras de maldição, palavras negativas, palavras de mentira, palavras de engano, palavras de incredulidade, palavras de condenação e de juízo do meu irmão. Santifica os meus lábios para te adorarem, para te louvarem, para proclamar a tua palavra, para proclamar a verdade. Eu uso os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, para que eles ouçam a tua voz, para que eles ouçam os teus mandamentos. Eu os consagro a ti. Eu rejeito os sons que vêm do mundo, as vozes que vêm do mundo, e abro os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Santifico-os neste 7º dia, neste dia da morte de Jesus na cruz, o dia 14 de Nissan, o dia em que ele foi ao Getsêmani, em que ele foi julgado, condenado, morto e sepultado. Neste dia que marcou a história com tão elevado preço de redenção, consagro os meus ouvidos para ouvir a tua voz atentamente. Eu uso os meus olhos. Ó Pai, santifico os meus olhos a ti, para que sejam bons. Tua palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ilumina os meus olhos, eu os santifico para lerem a tua palavra. Eu os santifico para serem olhos proféticos, para discernirem no mundo espiritual. Eu os santifico para que não sejam colocados sobre o pecado, sobre a violência, a promiscuidade, a imoralidade, a pornografia, imagens obscenas, violentas,
degeneradas deste mundo corrompido, através da internet, através da televisão, é através de todos os meios. Olhos santos, eu uso a minha testa como símbolo da minha mente, a sede dos comandos. Santifico a minha mente a Ti, para que ela seja o depósito da Tua palavra, e eu rejeite todo pensamento que não nasce em Ti, toda filosofia, toda ideia, toda imagem, tudo que procede deste mundo em trevas, não tenha poder de penetrar a minha mente, nem se agasalhar nos meus pensamentos. Consagro inteiramente a minha mente a Ti. Em sétimo lugar, no alto da sua cabeça, bem lá no centro, simbolizando todo o nosso corpo, todo o nosso ser, põe as suas mãos na sua cabeça. Pai, eu santifico todo o meu ser, ao ungir a minha cabeça, eu declaro: o Espírito de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu. Vem agora Tu, Espírito Santo, renova a Tua unção. Este óleo simboliza a Ti, é um dos Teus símbolos. Vem agora, portanto, vem agora, vem agora. Diga ao Espírito Santo: vem, Espírito, possui-me, reveste-me agora da Tua unção. Do alto da cabeça até a planta dos pés, meu espírito, alma e corpo, sejam imersos no óleo da unção, sejam imersos na Tua presença e no Teu poder. Inteiramente me santifico a Ti, todo o meu ser está consagrado a Ti. Faça deste momento uma aliança irrevogável, uma aliança irrevogável. Yahvé, eu tomo o Teu nome, por Ti mesmo, por Ti mesmo, por Ti mesmo, que serei sempre Tua, de acordo com o seu sexo, fale a Deus que eu serei sempre Teu. Eu Te amarei sem rival, não farei aliança com nenhum outro. Jesus, eu Te aguardarei. Eu sou a noiva, sou sacerdote consagrado. Eu assumo a minha identidade de estar contigo e viverei exclusivamente para Ti. Usarei os membros do meu corpo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E é neste espírito que, ao tomarmos este pão e este cálice da ceia, estes elementos que simbolizam a nova aliança, seja este agora, queremos comer na Tua presença, Jesus. Vá comendo o seu pão devagar, e vá introjetando dentro de você esta vida. Quando comemos juntos, lembre-se, a aliança, minha vida está entrando na Tua. Assume o Teu lugar em mim. E saiba que nesta aliança há cura, redenção, vitória, prosperidade, alegria, gozo. Todas as bênçãos conquistadas por Cristo no Calvário se tornam suas. Tome posse agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, Tu bebeste o cálice da redenção, Tu bebeste o cálice do sofrimento, Tu sorveste até a última consequência, para pagar o preço da nossa redenção, e nos prometeste que has de bebê-lo conosco nas bodas do Cordeiro. Mas neste dia, quando celebramos o derramar do Teu sangue, no dia 14 de Nissan, começando no Getsemane, indo até o Calvário, até não mais restar nada, todo o Teu sangue vertido, tomamo-lo hoje em nossas mãos, conscientes do que representa a nossa redenção, o preço pago. Oh, como a nossa redenção é caríssima. Tomamos deste sangue remidor, renovando a nossa comunhão,
e rememorando as tuas palavras: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Sim, Jesus, comemos e bebemos de ti mesmo espiritualmente. Tomamos estes elementos físicos, mas dentro de nós estamos nos alimentando de ti, renovando a nossa aliança. Aleluia, e nesse espírito, beba do cálice, mas não beba todo, deixa um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. Por 7 dias consagramos e ungimos o globo. E ele está aqui diante de nós, e ele vai permanecer o resto do dia, profetizando que uma atmosfera, nós liberamos essa atmosfera da rendição à vontade de Deus sobre toda a terra. Toda a terra, Senhor. Apresentamos as nações do mundo inteiro, antevendo aquela companhia de redimidos, trajados em vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E daqui do coração da pátria, enviamos uma palavra para toda a terra, para que seja santificada, e sobre toda a terra dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino sobre todas as nações da terra, e que a tua vontade se estabeleça em todas as nações, de uma forma tão perfeita quanto ela está estabelecida nos céus. Quem crê, diga amém e amém. Agora, queridos, qual é o nosso próximo passo? O próximo passo, você vai tomar este sangue e eu gostaria que você pegasse o seu celular agora e tirasse uma foto do que está no quadro, tira essa foto. Eu vou já dar instruções. Eu tentei colocar, a letra ficou pequena para que fique numa página só. Mas eu vou passar agora em 2 slides, com a letra um pouco menor, um pouco maior, quero dizer. Então lá vai. Primeira, os 4 primeiros, um pouco maior, para facilitar. E agora o segundo. Ok. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um pincel ou um algodão, depois disso aqui, e você vai marcar a porta de entrada da sua casa com sangue, como um sinal de proteção. Hoje, no dia do imolar o cordeiro para marcar as vergas da porta, este é o dia, porque, queridos, se você lembra bem, nós tomamos estes 21 dias de Nissan como um símbolo, por causa de uma palavra profética dada no início do novo ano hebraico, 5.780, que viria uma praga que atingiria a terra inteira, que assolaria o mundo até a Páscoa. E nós estamos vendo que chegamos à Páscoa deste ano e verdadeiramente a terra inteira está debaixo da praga. Mas inspirando-nos em Daniel, que olhou para o profeta Isaías e Deus disse 70 anos, gerou a profecia, estamos gerando. E hoje você vai pegar
Pode ser um pincelzinho, pode ser você vai lá, você vai marcar as vergas e umbrais com o vinho, depois você vai fazer a mesma coisa com o azeite, e vai fazer estas 7 confissões. 7 confissões sobre o sangue. Na realidade, nós vamos fazer isso no próximo bloco de 7 dias. Todos os dias, você vai proclamar sobre a sua casa e trazer à memória que a marca do sangue está na sua porta. Praga alguma chegará à sua tenda. Aqui é apenas um sinal para lhe recordar todos os dias o que é que o sacrifício de Cristo representa. Porque a Bíblia diz assim: eles o venceram pelo sangue. E a palavra, e o que é isso? No que acontece no Egito, era necessário pegar o hisopo, molhar e passar. Isso significa confissão. Molhar significa confessar. Se o pai de casa deixasse o sangue na bacia e não aplicasse, o anjo da morte desceria. Assim também você vai abrir a sua boca, e estamos dando para você as 7 confissões que você vai fazer nestes próximos 7 dias, começando hoje, ao ungir a sua casa com o vinho e com o azeite. Amém? Com a graça de Deus estaremos de volta amanhã às 18. Que a graça infinita e maravilhosa, demonstrada em tão grande sacrifício, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor indizível do nosso Deus e Pai, e esta doce presença do Espírito Santo, guardem as nossas vidas, hoje e sempre. E Pai, nesta hora, ao dar esta bênção, lembramo-nos de que nas casas pelo mundo inteiro se celebra a Páscoa, e a minha oração e a nossa oração, abre os olhos do teu povo Israel, para que reconheça que Jesus Cristo de Nazaré é o Cordeiro, que Ele já veio, que Ele já foi imolado, que Ele já pagou o preço da redenção. Reconheçam nele o Messias e o invoquem e sejam salvos. Tira o véu dos olhos do povo de Israel, em Israel e em toda a diáspora, que nesta Páscoa o milagre da redenção venha sobre toda a terra. Amém e amém.